Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita estamos estudando, ou vamos estudar, a revista de adultos da editora Betel, nesse quarto trimestre de 2023, que traz por tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. E a lição de hoje é a lição de número 5, que traz por título: O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. O texto áureo está dizendo que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. A verdade aplicada diz ainda que o exercício de um discipulado saudável consiste no discipulado estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que o propósito do Senhor seja cumprido. Em outras palavras, como vimos na lição anterior, o discipulador ele não vai discipular os novos convertidos para si mesmo, para ele, mas ele vai discipular para o Senhor, né? E ele se deixa ser usado pelo Senhor como um instrumento, louvado seja Deus, para que o propósito do Senhor seja cumprido. Como dissemos anteriormente, nós somos mordomos e tudo aquilo que recebemos do nosso Senhor tem que ser administrado não como se fosse para nós ou como se aquilo fosse nosso, mas administrar para o Senhor, sabendo que um dia prestaremos conta a Ele e teremos que dar todo o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição de hoje, irmãos, o primeiro é ensinar que as qualidades humanas são insuficiente. Segundo, expor o conceito bíblico de autoridade. E o terceiro, mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Então, nós temos aí esses três pontos distintos que vamos estar estudando nesta ocasião. A leitura do texto de referência está em Josué, capítulo 7, verso 2, 3, 4 e 5, que diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avê, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eita Deus, vamos ver aqui, de acordo com esse texto básico, o que acontece, né, quando o discípulo ele não depende do Senhor e pratica coisas que não deve praticar. Meus amados irmãos, o objetivo da oração, o nosso objetivo para a oração de hoje é que nós possamos ser um discipulador que dependa unicamente do poder e da força de Deus. Essa deve ser a nossa oração sempre, né? Sempre nos colocarmos diante do Senhor para que nós venhamos fazer a obra que o Senhor tem nos comissionado a fazer. Bendito seja o nome do Senhor por isto. A introdução vem dizendo que as promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas e de que está com seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância, oração, humildade, cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Tá vendo? Então, a introdução vem mostrando que nós, mesmo sabendo que o Senhor está conosco, como Ele tem prometido, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós precisamos estar sempre vigilantes. Por quê?
Não porque o Senhor vai nos abandonar, mas porque nós somos falhos. Então nós precisamos sempre ter, uma vida de oração. Precisamos pedir ao Senhor humildade, sabedoria, para poder agir de acordo com os princípios bíblicos e de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos aqui que há uma ilusão, existe a ilusão da força humana. Veja que Ai, ou Aiete, era uma cidade ao oriente de Betel e junto a Bet-Avan, próxima a Jericó, e a segunda cidade tomada na invasão de Canaã, a terra prometida. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas, podendo significar o que ela se tornaria. Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditaram que nada mais seria impossível. A subestimação do inimigo aliada à desobediência os levou à derrota em um lugar onde venceriam. O bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Nós vemos aqui que o Senhor deu uma ordem, mas na derrubada de Jericó, alguém desobedeceu a ordem do Senhor. E aí entra aquelas peças que eram contaminadas e que Deus não tinha dado permissão para poder trazer. Aí vemos ali a capa de babilônica, aquela cunha de ouro, subtraída ali por Acã e por sua família. E por conta disso, eles tiveram que fugir da presença dos inimigos, mesmo sendo esses inimigos em menor número. Então, quando nós não dependemos do Senhor, quando nós queremos fazer as coisas fora da direção de Deus, 99%, por que não dizer 0,9%, acaba dando errado. Então, nós precisamos, como diz muito bem aqui a introdução, nós precisamos ser vigilantes, ser humilde e ter uma vida pautada na oração e no estudo sistemático da palavra de Deus, para que sempre possamos estar debaixo da mão de Deus e tudo que fizermos possa ser bem sucedido, independente da circunstância. Porque enfrentar o calor da batalha, enfrentar muitas vezes o calor da fornalha, ou talvez até a cova dos leões e tudo mais, mas o importante é que a gente consiga completar a obra que Deus determinou que nós fizéssemos. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eles fugiram, não precisava mandar todo mundo, conforme bem os espias disseram, é um povo pequeno, nós não podemos cansar o povo, fatigar o povo, então se nós mandar ali uns 2.000 ou 3.000 homens, com certeza vai ser ali mel com açúcar, ou mamão com açúcar, vai ser rápido, não vai precisar cansar ninguém. Mas foi o contrário. Por quê? Porque confiaram, como diz aqui, na força humana, e não consultaram o Senhor antes. Porque se tivesse consultado o Senhor antes, o Senhor ia dizer, não subam. Por que, Senhor? Porque há anátema, há pecado no meio do povo. Então não foi consultado. Josué não consultou a Deus e acabou trazendo uma derrota, trazendo um prejuízo. Tudo bem que depois foi tratado o problema, conforme as Escrituras nos mostram, mas teria sido evitado todo esse prejuízo se Josué tivesse tido cuidado de consultar o Senhor. Isso é uma prova de que nós não podemos fazer nada sem antes consultar o Senhor. Não existe terreno fácil de trilhar. Todo terreno tem lá suas minas, tem os seus desafios, e nós precisamos saber qual direção seguir, por qual caminho andar. E isso só acontece quando nós buscamos o Senhor, porque se tiver alguma coisa para ser arrumada antes, o Senhor vai nos alertar. Olha, está tudo certo, mas primeiro vai ter que fazer isso e isso e isso. E isso não aconteceu nesse momento aqui. Então vemos ainda, irmãos, que o maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, como foi o caso de Sansão, que acabou morto, conforme está registrado em Juízes, capítulo 16 e verso 30, ou ao tamanho de seus recursos, como foi o de Davi, 1 Crônicas, capítulo 21. Ser forte, de acordo com a Bíblia,
não significa ter um porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas ter confiança plena em Deus e obedecê-lo em qualquer condição. Os hebreus caíram por se acharem mais fortes que os homens de Ai. Então, eles subestimaram aquele pequeno povo, aquele pequeno grupo de pessoas. E, por outro lado, eles estavam comprometidos com o anátema que tinha entrado no meio do povo de Deus. Então, isso é muito perigoso. Não podemos confiar na nossa força. Sansão foi derrotado porque ele achou que, na hora que ele precisasse, o podia estar com ele, e ele acabou morrendo. Tudo bem que eles, na sua última oração, no seu último pedido a Deus, Deus lhe concedeu força e destruiu todos os inimigos que estavam naquele templo, naquele local, naquele ginásio, vamos dizer assim, mas ele também acabou perdendo a vida. Davi acreditou, e confiou muito no seu poder de fogo, na sua riqueza, e acabou cometendo erros gravíssimos, mas tinha um coração voltado a Deus, se arrependeu, mas não ficou impune da consequência dos seus atos. Então, irmãos, nós devemos sempre observar e vigiar para que nós não venhamos também cair em tentação. Vemos também que no caso aqui em questão, caso de Josué, depois da derrota, eles buscaram ao Senhor e o Senhor falou: olha, eu não pude ir com vocês, eu não pude abençoar essa incursão porque existe anátema no meio de vocês. E depois de pesquisar tudo e inquirir um e outro, acabaram descobrindo que o responsável era aquele homem chamado Acã, e eles tiveram que pagar o preço com a própria vida. Foi todos mortos, julgados com uma pena capital, e a sua casa, conforme diz as Escrituras, se transformou num monturo ali, um monte de pedras ali, e assim apaziguou-se a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um outro ponto aqui importante sobre a questão da alma, diz aqui o comentarista que a alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. Uma alma batida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva a vitória, conforme o Salmo 25. Aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Paulo ressalta que Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Um homem rico disse à sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, conforme está registrado em Lucas, capítulo 12, verso 19. Acreditando que seu poder e força estavam em seu conhecimento e inteligência em conquistar bens materiais. Mas Jesus o surpreendeu dizendo que ele não tinha poder nem sobre sua própria vida, conforme está registrado em Lucas 12, versículo 20. Diotrefes se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder João e expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus, conforme 3 de João, versículos 9 e 11. O discipulador confiante em sua inteligência e conhecimento cai. Mateus capítulo 23, verso 12. Então aqui, falando de Diotrefes, nós vemos que queria ser o chefe da religião. Então todo o trabalho dele, pelo orgulho que nós vemos aqui registrado, ele estava querendo se tornar o líder, o primaz. Então por isso ele não concordava com as orientações do apóstolo João. Ele não aceitava as ordens que vinham da matriz para a sua congregação. E falava mal do seu líder diante da comunidade. Ele proibia aqueles irmãos de receber os missionários em suas casas. Ameaçava esses irmãos, ou seja, ele era uma pessoa fraca e uma pessoa doente, uma pessoa que achava que ele podia fazer tudo sem a orientação de Deus e sem o respeito que ele deveria ter pela sua liderança. Então nós vemos aqui
E a alma, ela é formada pelos sentimentos, pelo conhecimento e pelas emoções. Então, muitas vezes a pessoa acha que tudo que ele sabe intelectualmente é suficiente para ele poder se achar melhor do que os demais, né? Eu sou mais espiritual, eu sou mais crente, eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu conheço mais a Bíblia, né? Enfim, não é bem assim, irmão. Então, quando a gente está debaixo da unção de Deus, o conhecimento bíblico, a oração, o jejum, tudo isso é muito importante. Mas não é porque temos esta capacidade vinda da parte de Deus que nos ajuda a chegar nesse patamar que nós vamos agora, né, achar que somos melhor do que os demais, né? Menosprezar as pessoas. Não podemos agir dessa forma, né? Achar que somos o sabidão, o sabe-tudo, né? Muitas das vezes eu tenho percebido que alguns dirigentes, eles se valem, né, da falta de conhecimento do seu chefe. Olha, irmão, se Deus levantou um obreiro para ser um líder, o chefe de uma igreja de 100, né, de 200 e de 500, que a partir dali Deus vai dando graça a ele, sabedoria, ele vai abrindo as congregações e você é comissionado, tendo conhecimento, alguma coisa, você tem que se submeter a ele. Você sabe que ele às vezes é fraco, que ele muitas vezes ele não tem um bom conhecimento, né? Que ele não tem tanta sabedoria como você se julga ter, mas o fato é que Deus levantou ele como a pessoa para estar à frente daquele trabalho. Então, em respeito a Deus, você se submete àquela pessoa, ao seu líder, mesmo sabendo que muitas vezes ele não age da forma como deveria agir dentro daquele padrão, né? Que muitas vezes você espera que ele age, mas você vai fazer. E você pode se tornar um amigo dele, porque aquilo que falta nele, você tem. E aquilo que falta em você, muitas vezes ele tem ou outra pessoa tem. Então, o Senhor sempre nos chama, irmão, para sermos uma unidade. É isso que o Senhor espera da sua igreja, espera do seu povo, principalmente daqueles que ele levanta para o ministério. O que falta no João, tem no Pedro. O que falta no Pedro, tem no Antônio, e assim sucessivamente. Então, quando a gente se une em torno da obra de Deus para fazer um bom trabalho para Deus, não existe essa inveja, não existe essa de puxar tapete, não existe murmuração, não existe falatório, não existe, porque vamos trabalhar, né, coesos, vamos trabalhar de maneira que o nome do Senhor é glorificado. Então, você vai estar sempre ali do lado daquele irmão. Então, o irmão tem alguma dificuldade, você tem, né, a resposta, fala, irmão, se nós fizermos assim, seja sugestivo, não imponha, fala, ó, irmão, se fosse eu fazer assim, porque, né, irmão, essa forma, não, irmão, seja sugestivo, irmão, eu queria dar uma sugestão, se a gente fizer assim, 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 não ficaria melhor? Se aquele irmão, ele é chamado por Deus, ele tem temor de Deus na vida dele, ele vai humildemente aceitar, ô, irmão, verdade, vamos fazer assim, né? Agora, por outro lado, tem aquelas pessoas que quando se acham na liderança, eles se acham, como já tenho dito aqui, a última bolacha do pacote. Então, eles não aceitam sugestão de ninguém, é o jeito dele. Não, aqui quem é o pastor sou eu, aqui quem manda sou eu. Abaixo de Deus só tem eu aqui, todo mundo aqui está abaixo de mim e aqui eu que digo e tem que ser feito assim. Né? Diotrefes, era isso que Diotrefes era e fazia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem, vamos adiante. Um outro ponto aqui é a questão sobre o espírito. A derrota em Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor e não porque eram espirituais. Está enganado quem pensa que, porque ocupa uma posição de destaque, é mais espiritual do que os outros. Jesus advertiu Pedro: Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Lucas capítulo 22 e versículo de 31 a 32 e parte A. Então nós vemos aqui que não tem essa, como acabamos de dizer. Eu sou mais inteligente, eu sou teórico, sou doutor em divindade, eu entendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, qualquer texto aqui eu consigo interpretar, eu entendo de exegese, eu entendo aqui, conheço tudo. Irmão, se você não sabe, fique sabendo. Se você viver 100 anos
Se Deus permitir que você viva 100 anos, e se você for um aluno aplicado das Escrituras, você vai adquirir muito conhecimento, mas nunca vai entender tudo. Não vai, tá? Você vai ser uma pessoa que vai possuir muitos conhecimentos, mas nunca você vai entender tudo, todos os mistérios, tudo o que está escrito, tudo, né? E decifrar todas as coisas, porque isso é uma revelação de Deus, né? É através do Espírito Santo. É importante estudarmos? Sim, é importante conhecermos, fazer teologia, faculdade, etc, etc, defender uma tese, tornar doutor em divindade, enfim, como existe muitos por aí. Não acrescenta nada, porque você nunca vai poder de orar e de meditar nas Escrituras. A palavra de Deus se renova a cada manhã, é isso que está escrito. Então não é um livro qualquer que você lê hoje e consegue absorver toda aquela informação e pronto. E no dia que você voltar a ler aquele livro, ele vai estar do jeito que você entendeu lá. A palavra de Deus se renova toda manhã. Cada manhã tem uma mensagem nova. Cada manhã Deus fala algo diferente, que é despertado pelo Espírito no teu ser. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, e Pedro, no momento, ele se julgou também a última bolachinha do pacote. Falou, não, Senhor, se eu tiver que morrer, vixe, é comigo mesmo. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor, eu vou até as últimas consequências. E o Senhor repreendeu ele, falou, ô Pedro, você entende de muita coisa humana, de muita coisa física, coisa que você pode ver e tocar. Eu estou vendo o que está do outro lado. E olha, o inimigo pediu a tua alma para se andar como trigo. Mas eu já orei por você e pedi, né, para que a tua fé não seja desfalecida, ela não venha desfalecer. Aí mais na frente, quando Jesus é preso, Pedro no momento ele corta a orelha de Malco, Jesus coloca a orelha de volta ali e ele foge e depois ele vai se aproximar daquelas pessoas que estavam ali se aquentando no fogo e ele ali nega 3 vezes o Senhor Jesus. E o galo cantou e Jesus tinha avisado, olha, você quer ser tanta coisa, eu sei que humanamente falando, você quer fazer muita coisa, mas você não vai conseguir nada. Pelo contrário, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele negou. Mas o fato é que depois veio o arrependimento. Por quê? Porque lá adiante, lá atrás, Jesus tinha dito, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Então, irmãos, isso mostra que nós precisamos do Senhor. Precisamos sempre depender do Senhor, 100%, né? E Josué perdeu aquela guerra porque ele acreditou que depois daquela derrubada de Jericó não ia ter para ninguém. Se Jericó era uma cidade fortificada, ao ponto de que era impenetrável, mas eles tiveram a vitória porque Deus estava com ele, então eles acharam que agora não tinha para ninguém. E aí baixaram a guarda, né? Pararam de vigiar. E o resultado foi que o pecado entrou no meio da congregação. E por conta disso, veio a derrota. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. No tópico de número 2, Deus concede aos seus discípulos autoridades, né? Conforme está registrado em Lucas 10 e 12. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Isto acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usa a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus, e é usada para o avanço do reino, conforme está registrado em Mateus 28, 18 a 19. Nunca para a sua divisão. Nisso difere João e Diotrefes, o que tinha autoridade e o que era autoritário. Então aqui nós vemos que muitas vezes as pessoas têm usado a autoridade de Deus para se tornar autoritário, dominantes. E aí o comentarista coloca aqui a diferença entre João, que tinha recebido a autoridade do Senhor, e Diotrefes, que tinha se tornado um autoritário, né? Conforme já falamos há poucos segundos atrás, que ele dominava a congregação e não acatava as ordens, né, que vinha da sede. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é a fonte de toda autoridade, conforme registra Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, verso 1. Por esta razão, só é possível ter autoridade se ele a der ao homem, conforme registra Lucas, no capítulo 10, 19. Caso contrário, é autoritarismo.
Diotrefes usava de autoritarismo acreditando que conseguiria impor as suas vontades, conforme está registrado em 3 de João, versículo 10, ignorando que a autoridade vem do Senhor. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver a intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai. Quando a pessoa acha que ele é o dono, né, é o dono da igreja, ele vai trabalhar para proveito próprio, para si, e vai causar um grande mal à igreja, porque ele deixa de colocar a ordenança de Deus, as ordens de Deus, para colocar a sua. Ele faz uma substituição. E aí o prejuízo é certo. As ovelhas vão padecer, as ovelhas vão adoecer por falta de alimento, por falta de água, porque ele não está preocupado em suprir as necessidades das ovelhas. Ele vai estar preocupado em suprir as suas próprias necessidades. É o caso que temos visto na atualidade. Muitos pseudos pastores e mestres têm congregado muita gente, né, muitas vezes facilitando muitas coisas, né, para que essas pessoas se tornem suas escravas, impondo muitas vezes um jugo que, como disse Jesus no passado, no tempo em que ele esteve conosco na terra, e aqueles sacerdotes nem com o dedinho queriam movimentar. Então ele impõe esses julgos para impedir que essas pessoas elas vá embora ou vá para outro lugar, e ameaça essas pessoas com praga, com muitas coisas, né? E eles se colocam como sendo um intercessor diante de Deus e a igreja, né? Não é mais Jesus, é eles. Se você sair, se você fizer, eu vou orar a Deus e você vai cair numa desgraça, desculpa aqui o termo, porque é isso que a gente tem visto. É o tal do, né? São os discípulos de Diotrefes, né? Mas que Deus tenha misericórdia dos seus líderes e que todos possam fazer a obra do Senhor conforme Deus tem designado. Veja ainda que Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino. O autoritarismo é antibíblico. O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, verso de 2 a 3. Pedro havia sido impetuoso, mas entendeu que na obra de Deus o que rege é sua autoridade, nunca o autoritarismo. Então nós vemos aí Pedro tirando uma grande lição e deixando para nós, né, o exemplo de que nós precisamos cuidar do rebanho de Deus, apacentar a igreja de Deus, ou rebanho de Deus, que está entre nós, tendo cuidado dele, né? Não podemos fazer isso por força, né? Mas voluntariamente. Então ninguém é obrigado. Por exemplo, o ministério resolve levantar você para uma determinada função na igreja. Se você sente de Deus o desejo de cooperar na obra do Senhor, você aceita. Mas se você não tem esse desejo, simplesmente você pode recusar sim, né? Porque esse trabalho não pode ser feito, conforme vimos aqui, né? Fazer o trabalho de Deus forçado. Olha, eu estou fazendo isso aqui porque, né, o irmão fulano, irmão cicrano, irmã beltrana, né, praticamente me obrigou a fazer, porque por mim eu não estaria fazendo. Então não é por força, não é por violência, mas é um trabalho que tem que ser feito voluntariamente. Então você faz voluntariamente, sabendo que você está fazendo para Deus e não para ser glorificado pelo homem. Ô, irmão fulano de tal, olha, esse irmão, olha, rapaz. Não tem nada disso, irmão. Você faz o trabalho no anonimato. Quantos servos de Deus não são reconhecidos por homem nenhum, e eles estão ali fazendo a obra de Deus. Muitos, eles receberam da parte de Deus a missão de intercessão. Eles estão orando pela igreja, pela madrugada eles levantam, eles oram ao Senhor, intercedem pela igreja, pelos necessitados, pelos enfermos. E não tem carteirinha de orador, carteirinha de intercessor, não tem esse negócio, não. Eles fazem porque eles receberam do Senhor
esse chamado e eles se sentiram impulsionados a fazer a obra de Deus, e eles fazem a obra de Deus voluntariamente, né? Eles não é obrigado a levantar de madrugada, muitas vezes cortar o sono no meio para levantar, mas eles levantam porque eles sabem que recebeu de Deus essa incumbência e humildemente eles fazem uma obra para Deus e vão ser galardoados por isso. Então, irmãos, a gente poderia contar N experiências aqui de pessoas que hoje são servos de Deus, que estão no anonimato e que fazem um grande trabalho para Deus. E muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, e isso pouco importa, porque o importante é Deus, né, estar vendo, o importante é Deus estar contemplando, né? Isso é o mais importante. Bendito seja o nome do Senhor. Então vemos aqui que na época de Jesus, como já disse, ele combateu, né, veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino. Como falamos ali dos sacerdotes, dos saduceus e etc, etc. Outro ponto importante aqui, irmãos, é a liderança, né? Jesus, ele se torna o exemplo para a liderança. A liderança de Jesus sempre foi exemplo desde quando chamou seus discípulos, até quando esteve perante Pilatos, conforme está registrado em João, capítulo 19, verso 11. Antes de sua condenação e crucificação, ele tinha toda a autoridade, conforme Mateus 28, 18, mas não usou dela para escapar de sua missão, que era morrer pelos pecados dos homens, conforme está registrado em Lucas 23, 39. Antes foi submisso à autoridade do Pai, Filipenses capítulo 2, verso 8. Jesus é o exemplo de autoridade que atrai, João 12, verso 21, em vez de autoritarismo que repele. Sua autoridade era reconhecida pela multidão que o seguia, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, verso 29. Então nós vemos aí que o Senhor se submete. Ele usou da sua autoridade para ensinar o povo para se submeter à vontade de Deus, né? Mas não usou dessa autoridade para poder rogar praga contra Pilatos e contra todos quantos se levantaram contra ele. Então nós precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu para fazer o bem, para libertar o povo da opressão do inimigo. E aí nós vemos que as multidões vinham ao encontro de Jesus porque via em Jesus um homem que ensinava com autoridade, mas diferente dos saduceus, né? Conforme vemos aqui, diferente dos escribas, né? Que eles, ao ensinar, eles obrigavam as pessoas a fazer aquilo, né? E puniam as pessoas quando elas falhavam. Então, diferentemente, Jesus trouxe um modelo que precisa ser seguido por todos aqueles que foi chamado por ele para essa obra que ele tem nos ortogado a fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto é que o discípulo de Cristo cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. O erro de Josué e Ai foi não ter buscado a orientação de Deus. Por isso teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer, conforme registra Tiago, capítulo 4, do versículo 13 a 15. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, como já dissemos a princípio, né, depois daquela vitória sobre Jericó, eles estavam confiantes demais, mas não confiante em Deus, confiante na sua força, na força do braço, e não vigiaram. E o pecado entrou no meio do arraial. E ali, irmãos, deram com os burros d'água, conforme a gente costuma dizer, né? Foram derrotados. Era um pequeno grupo de pessoas, sim, mas foi suficiente para afugentar 3.000 pessoas, 3.000 soldados. Morreram ali uns 36, 37, né? E tiveram que fugir mesmo, porque senão iriam morrer. Por quê? Porque faltou consultar o Senhor. Depois da derrota é que foram consultar o Senhor. E aí o Senhor falou, sabe por que aconteceu tudo isso? Porque há anátema no meio de vocês. Que Deus nos guarde. Que tenhamos, irmãos, esse cuidado de tudo aquilo que fizermos ou pensarmos em fazer, que nós venhamos consultar o Senhor, para que a gente não dê um tiro no pé, como aconteceu com Josué. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto é que o verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando-as
a seguir e a servir Jesus. Mateus 28, versículo 18 a 20. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daquele que precisa ensinar e conduzir as vidas a Cristo, gerando novos discípulos, conforme está registrado em 2 Timóteo 4, verso 2. Josué falhou nisso. O amor precisa ser materializado por meio de ações concretas. 1 João, capítulo 3, do verso 16 a 18. Diferentemente de Diotrefes, João viveu e morreu praticando o amor, tornando-se conhecido por isso, conforme João 21, verso 7. Ele é um grande exemplo para todos que desejam êxito ministerial. Soube amar as ovelhas e deter os lobos. João, capítulo 10, versículo de 10 a 16. Afastando-os para bem longe do rebanho. Para ele, poupar o lobo era o mesmo que sacrificar as ovelhas. Por isso, João não ficou indiferente e passivo em relação à postura de Diotrefes, conforme registra 3 de João, versículos 10. Diotrefes não era verdadeiro, comprometido em cuidar e amar seus discípulos. Suas atitudes egoístas e arrogantes mostravam isso. Um ditado diz: quando você vê o que Deus quer que você veja, você pode fazer o que Deus quer que você faça. Então, ele não cumpria essas determinações de Deus. Josué falhou, Diotrefes falhou, e tem muitos Diotrefes e muitos Josués hoje falhando na obra da evangelização e no cuidado à igreja, porque eles estão se esquecendo de buscar a presença do Senhor. Estão se esquecendo de que o dono da igreja é Cristo, e que eles são apenas serviçais, pessoas que estão ali para servir, e tem que discipular debaixo da orientação do Espírito Santo, e discipulando essas pessoas, não para lhe servir, mas para servir o Senhor. Irmãos, é muito sério isso aqui. Diotrefes é o tipo de obreiro que não serve para Deus. Josué pecou, foi derrotado, mas após consultar o Senhor, entendeu a mensagem e trouxe, a punição para aqueles que estavam, em desacordo com a vontade de Deus. E que nós, como obreiros na casa do Senhor, possamos ter esse cuidado, essa vigilância de não deixar, e não permitir, que coisas anátemas, que o pecado venha dominar a igreja, e que nós fiquemos passivos diante de tudo isso, mas que possamos estar sempre alinhados com o Espírito Santo para poder coibir todo e qualquer tipo de pecado que possa vir, prejudicar a obra de Deus. E não venhamos nos estribar nos nossos próprios pensamentos, achando que somos os mais importantes, os melhores, somos os mais abençoados, os mais merecedores das benesses de Deus. Não, nós somos servos do Senhor e o que temos da parte de Deus é para compartilhar uns com os outros, trabalhando em unidade, em união. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui que nos chama a atenção, irmãos, ao perder a primeira investida contra Ai, como líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. Por ouvir o conselho de homens, não se importou em ouvir a Deus. Essa insubmissão custou caro a Josué. Os 36 pessoas perderam a vida naquela batalha. Uma derrota significativa para Josué. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não o fizer, Deus o cobrará, conforme está registrado em Jeremias, capítulo 23, do verso 1 a 4. Jesus deixa claro que guardou todas as ovelhas que Deus o deu, e nenhuma se perdeu, conforme está registrado em João 17, verso 12, parte a não ser aquele, conforme está escrito, Judas, e aliás o texto diz que para isso nasceu, e para isso foi levantado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o dever do discipulador é cuidar das ovelhas e não permitir que nenhuma se perca. E por essa razão, conforme está escrito, ele não pode estar ouvindo, conversa. Olha, não precisa disso. Não, Deus está conosco. Nós não precisa mais orar, nem jejuar.
Não, o Senhor está conosco, Ele prometeu, Ele está conosco e ponto. Ele tem que consultar a Deus. Se a igreja não faz, o pastor faz. Ele precisa fazer, né? Ele tem que ter essa comunhão com Deus. Irmãos, isso é muito sério. Pastor que não busca Deus, o pastor que não ora, que não tem comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo, ele é como diz Paulo, ele é apenas um metal que tine. Não vai acontecer nada, a igreja vai se perder, o pecado vai entrar, a vaidade vai entrar, né? O Espírito Santo vai se afastar, porque aonde não há comunhão com Deus, se entristece o Espírito Santo e ele se afasta, né? E outra, já diz aí um velho adágio, né, ou um provérbio, que a igreja tem a cara do seu pastor. Seu pastor é um homem de Deus, um homem que busca o Senhor, que ora, que jejua, que se consagra. Eu não vou dizer que todos os cristãos que estão naquele templo vai seguir o exemplo do pastor, mas a maioria vai. Se ele é um homem que ensina as verdades bíblicas, as pessoas vão obedecer. Todas não vão, mas a maioria vai. Então dizem que a igreja tem a cara do seu pastor. E o pastor tem cheiro de ovelha. Então ele precisa estar no meio das suas ovelhas, né? Interagindo com elas, ensinando, né? Aconselhando, consolando, tratando das feridas, aplicando o remédio que é necessário, enfim. E o nome do Senhor é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. O último ponto que vem dizendo é o propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob a proibição, conforme registra Josué capítulo 7, do verso 1 a 13, mostra que Josué não havia buscado Deus antes de invadir a cidade. Senão o Senhor o teria avisado, conforme está registrado em Amós, capítulo 3, do verso 6 a 7. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca Deus e recebe a garantia da vitória na batalha, após ouvir as estratégias do Senhor, conforme Josué, capítulo 8, verso de 1 a 2. Um discipulador verdadeiro ouve as instruções do seu mestre. No caso, ele ouve as instruções de Deus. Um discípulo arrogante como Diotrefes não se preocupa em cumprir o propósito de Deus. Ele pensa apenas nos seus planos. Deus não se preocupa com a força humana, mas com o caráter. Ele ajuda todos que o buscam em suas fraquezas. Quanto mais reconhecemos e confessamos perante o Senhor as nossas falhas, mais Deus usará isso para o propósito dele. Ao invés de ver Deus como alguém que me ajuda a realizar meus propósitos, deve ser minha alegria ajudá-lo a cumprir o seu propósito, buscando o crescimento de todos. Então, nós vemos que há uma inversão aqui. Ao invés de ficar vendo Deus cumprir os meus propósitos, eu tenho que colaborar com Deus para que os propósitos de Deus sejam cumpridos por intermédio da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Concluindo esta lição, Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. Deus não quer discípulos de aparência como Diotrefes, mas de essência, comprometidos e amáveis como João, Gaio e Demétrio, para realizar seus. Que Deus nos ajude a entender, que Deus nos ajude a colocar em prática os conselhos de Deus que estão inseridos nesta aula de hoje. Dito isto, quero agradecer a você por participar conosco destas aulas e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Ele ajude a você a crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra e que o Espírito Santo venha fazer com que você compreenda mais profundamente tudo aquilo que temos lido e dito neste comentário. Meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.